e o verso de número 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos, olha a palavra de Jesus, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia ali também com ele outros barquinhos. Então eles não estavam só em um barco, havia outros barquinhos com eles. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, dizia uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Volte o teu olhar para o capítulo 5 e o verso de número 7. O capítulo 4 e o verso 41 termina com uma pergunta dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta vai ser respondida no capítulo 5 e no verso de número 7, que diz assim: Clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Quem é este? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. A pergunta do capítulo 4 é respondida no capítulo 5. Quem é este? Aí um endemoniado, o que esses homens não sabiam, o endemoniado respondeu: Filho do Deus Altíssimo. Irmãos, quando nós olhamos para o capítulo de número 4, é um texto muito conhecido, porque vai falar de algo muito sobrenatural que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus, depois de uma maratona de pregação, ele pregou o dia inteiro. Ele pregou alguns sermões, como a parábola do semeador, ele pregou sobre a candeia, ele pregou sobre a semente, ele pregou sobre a parábola do grão de mostarda. E a Bíblia diz que aquele dia foi um dia muito exaustivo para Jesus. Ele cansou no físico. E a Bíblia diz que depois dele ter pregado o dia inteiro, ele vai agora para a beira do mar. E quando ele chega na beira do mar, ele encontra um barco. E a Bíblia diz que naquele dia, sendo já tarde, ele entra dentro do barco. E quando ele entra dentro do barco, outros evangelistas vai dizer que ele se assenta para continuar pregando ali na beira da praia. O que me chama a atenção é que Jesus, ele vai sempre na contramão da lógica. Por quê? Porque quando dá oportunidade para o evangelista Micael, para o reverendo Alain, a primeira coisa que eles fazem é se levantar para vir aqui pregar. Com Jesus não, ele chega para pregar e ele se assenta para pregar. Olha o que ele faz, ele não se levantou para pregar aqui, ele se assentou para pregar. E a Bíblia diz que quando ele está pregando,
Logo, ele dá uma ordem, e a ordem de Jesus é imperativa. E qual é a ordem dele? A Bíblia diz que ele dá uma ordem dizendo: passemos para o outro lado, passemos para a outra margem. E a Bíblia diz que agora os discípulos entram dentro do barco, tiram o barco da beira da praia, e eles começam a navegar naquele mar. E a Bíblia diz que juntamente com eles iam outros barquinhos, naquela mesma intenção de passar para outra margem do rio, do mar. Só que a Bíblia diz que num determinado momento desta navegação se levanta uma grande tempestade de vento. O que é isso? Jesus agora, ele vai para a popa do barco, e a Bíblia diz que ele vai agora dormir. Por quê? Porque as suas duas naturezas, Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana, ele nasceu de Maria, ele teve uma mãe. Na natureza divina, ele não tem mãe, mas ele é o Pai da eternidade. Na natureza humana, a Bíblia diz que ele teve sede. Na natureza divina, ele é a água da vida que desce do céu. Na natureza humana, ele teve fome. Na natureza divina, ele é o pão da vida que mata a fome. Na natureza humana, ele entra dentro de um barco e ele dorme. Na natureza divina, ele anda por cima das águas. Na natureza humana, ele entra dentro de Jerusalém em um jumentinho. Na natureza divina, ele descerá do céu em um cavalo branco para julgar as nações com vara de ferro. Na natureza humana, ele foi caluniado, esbofeteado, ele veio como um cordeiro. Mas natureza divina, ele é o leão da tribo de Judá. Na natureza humana, colocaram uma túnica nele, e lá no Calvário rasgaram a túnica para tirar a sorte. Mas natureza divina, João viu uma veste real, escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como homem, ele teve sono. Como Deus, ele anda por cima das águas. Agora a Bíblia diz que ele vai até a popa daquele barco e ele vai dormir. E quando Jesus dorme, o diabo quer pegar carona, diácono Alan. Qual é? Já que ele dormiu, então vou soprar um vento contrário, um vento para destruir, um vento para acabar com tudo, um vento para trazer transtorno, um vento para trazer desespero. Mas o diabo não sabia que Jesus dormindo é mais poderoso do que o diabo acordado. Jesus dormindo está no controle de todas as coisas. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Fica tranquilo. Se parece que nada está acontecendo, se parece que está, quem sabe, o vento contrário na tua vida e o céu não se manifestou, fica tranquilo, porque Jesus em silêncio, ele é mais poderoso do que qualquer tormenta que queira chegar na tua vida. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus agora vai dormir na polpa do barco, porque Jesus tem um lugar certo para ficar na hora certa. Qual que é? Polpa do barco. Diga comigo, polpa do barco. Pergunta para mim, por que a polpa do barco? Eu não sei, mas eu vou te falar. Estou brincando. Eu vou te falar já já. Jesus agora vai para a polpa do barco para dormir. E quando Jesus estava dormindo,
uma grande tempestade se levanta. Qual é de nós que não passamos por grandes tempestades na vida? Eu estou pregando aqui para alguém que chegou aqui vivendo uma tempestade na tua vida, uma tempestade na tua história, uma tempestade no teu ministério, e parece que tudo está em silêncio em relação dos céus na tua vida. Mas eu tenho uma palavra rema e profética para a tua alma. Fica tranquilo, porque ainda que esteja em silêncio nesse processo da tua vida, Deus está trabalhando, e no final não é morte para você, no final é vitória em nome de Jesus. Agora os discípulos, eles não conseguem atravessar aquela tempestade, eles não conseguem romper aquela tempestade, eles não conseguem chegar do outro lado sozinho, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Sozinho a gente dá uma remada para frente e 3 para trás. Sozinho a gente não consegue chegar num propósito de Deus na nossa vida. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus um dia falou, Rubens: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus é só marasmo, sem Jesus é só decepção, sem Jesus é só frustração. E por mais que eles tentavam, eles não conseguiam. Por quê? Porque sem Jesus não dá. Tem um louvor que diz assim, ó: sem Jesus não dá. Ah, se eu pudesse, se eu tivesse a voz do Rubens, se eu tivesse a voz do Zezinho, eu ia até arriscar tentar. Mas para cada um Deus dá um dom, né? Glória a Deus. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Aconteceu que quando eles viram que sem Jesus não dava, o que eles fizeram? Foram lá na polpa do barco e acordaram Jesus. Pastor, por quê? Porque Jesus estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Jesus estava dentro do barco, mas estava na popa do barco. Deixa eu falar uma verdade para você: não adianta ter Jesus dentro do barco se ele não estiver no lugar certo. Pastor, por quê? Porque a popa do barco é onde tinha uma banqueta, é onde tinha uma cadeira, é onde tinha um assento onde ficava o comandante da embarcação. Do lado daquele assento tinha uma almofada. O que é isso? Somente o comandante se assentava ali. Somente o comandante deitava e dormia ali. Pastor, o que é isso? O barco estava indo para lá e para cá. O barco tinha sinais que ia naufragar, mas Jesus estava na popa do barco. Pastor, o que é isso? Os discípulos estavam num controle, remando para lá, remando para cá, fazendo a parte deles, mas no comando do barco estava Jesus de Nazaré. Deixa eu falar uma coisa: você pode estar no controle da tua vida, no controle da tua casa, no controle do teu ministério, no controle do teu trabalho, mas quem está no comando da tua vida é Jesus de Nazaré. É Ele quem comanda a tua vida. Eu estou no controle, eu estou trabalhando, eu recebo o meu trabalho, eu pago minhas dívidas, tudo bem, mas quem comanda o teu trabalho é Deus. Eu estou no controle do meu ministério, eu vou, cultuo, prego, louvo, mas quem está no comando do teu ministério é Deus. Eu estou no controle da minha chamada, eu vou, faço aquilo, mas quem está no comando da tua chamada é Deus. Não adianta estar no controle se não tiver alguém que está no comando. Deus está dizendo para você: você pode até estar no controle desta situação, mas quem está no comando é Deus. Levante a mão para o céu
Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tua luta, você não sabe qual é a minha luta, nós não sabemos, mas eu tenho uma palavra rema e profética para a tua vida. Ei, você está no controle, mas no comando da tua vida é Jesus que está no comando. Então tem uma palavra de Deus para a tua alma: o barco não vai afundar. Diga para essa pessoa: o teu barco, a tua vida, o teu ministério, a tua chamada, os teus dons, os teus talentos, aquilo que você mais almeja, não vai afundar. Por quê? Porque Jesus está dentro do barco, mas Ele não está lá no cantinho não, Ele não está lá fora não, Ele está na popa do barco. O que é isso? No lugar certo, aonde Ele controla a tua vida, aonde Ele comanda a tua vida, aonde Ele está no centro da tua vida, Ele está no comando da tua história. Pastor, por quê? O barco não vai afundar. Não vai afundar. Você sabia que na Bíblia 2 pessoas dormiram no meio da tempestade? Quem sabe quais são as 2 pessoas que dormiram no meio da tempestade? Só 2 dormiram. Primeira, Jonas dormiu no meio de uma tempestade, mas Jonas dormiu o sono da desobediência. Jesus dormiu o sono da obediência. Jonas dormiu o sono porque não quis pregar. Jesus dormiu depois que pregou. Jonas dormiu o sono da indiferença. Jesus dormiu o sono da confiança. O que é isso, pastor? Jesus sabia porque ele veio. Ele não veio para morrer no meio de uma tempestade, afogado em um mar, não. Ele sabia que ele ia se entregar, mas não seria ali naquela tempestade, era lá no Calvário, não para salvar meia dúzia, mas para salvar a humanidade inteira. Ei, quem sabe para que veio, não fica com medo no meio da tempestade. Quem sabe para que veio, não fica em desespero no meio da tempestade. Ei, deixa eu te falar uma coisa: há tempestades na nossa vida que veio para abalar nossa fé, mas nesta hora Deus está dizendo para você: quem tem fé não tem medo. Quem tem fé não tem medo. Diga para essa tempestade que o Deus que você serve, Ele está no controle e no comando da tua vida. Aleluia. Acordaram Jesus, e quando acordaram Jesus, sabe o que ele fez? Diácono Alain, Jesus foi lá na raiz do problema. O que é isso? Jesus foi lá na causa do problema. Porque não adianta resolver o efeito se não resolver a causa. Qual era o efeito? O efeito era o vento. O efeito era o mar agitado. E a causa? O vento contrário. Então Jesus não vai no efeito. Jesus não vai fazer coisas paliativas para nós. Lembra do metiolate, quando nós caímos? Pegava aquele negócio, olhava para a mãe, já vinha com aquele negócio e falava: Deus me livre daquilo. Porque aquilo passava assim, era uma dor terrível, era um paliativo. Jesus é diferente, irmão. Ele não vem com paliativo, não. Você tem um tumor ali, fica passando alguma coisa para o tumor sumir. Não, Jesus pega o bisturi da fé, rasga aquilo, tira aquela causa e vai resolver o problema. Ele não foi no efeito, ele foi na causa. Pastor, o que é isso? Tem problema na nossa vida que ele vai lá na raiz e arranca. Porque senão resolve hoje e amanhã continua tudo do mesmo jeito. Porque não adianta ir no efeito, tem que ir na causa do problema. Levanta a tua mão para o céu. Eu estou pregando aqui nesta noite, e o Espírito Santo, que não se engana, como dizia
Na igreja que eu me converti, o Espírito Santo que não se engana, ele está dizendo: eu estou indo na causa desse problema. O problema é difícil, o problema é complicado, o problema é terrível, mas antes de ir no efeito, ele vai na causa, porque não adianta ele mandar o mar se acalmar se o vento é contrário. Não, Jesus está dizendo: eu vou lá no vento, eu vou lá na causa. Aquieta-te, vento! Levanta a mão. Ele está indo na causa do teu problema, e hoje ele está dizendo: aquieta-te, vento. É na causa, não é no efeito. Ele vai lá na causa do problema e ele diz: cala-te, vento. Eu nem sabia que vento tinha boca. Você sabia que vento tinha boca? Com Jesus a gente aprende cada coisa, né? Ele vai lá e fala para o vento: cala-te. E ele está falando para alguns ventos aqui que está soprando na tua vida. Ele está falando para alguns ventos aqui que está falando mal de você, que está te apedrejando, que está torcendo para o teu fracasso, para a tua ruína. Na frente bate nas costas, por trás fala mal. Mas Jesus nesta noite está indo lá na causa desse problema, e ele está dizendo: cala-te, vento, cala-te, vento. O vento vai ter que se calar acerca da tua vida, o vento vai ter que se calar acerca do teu ministério, o vento vai ter que se calar acerca da tua chamada. Não adianta o vento ficar falando, porque Jesus chegou hoje para dizer: cala-te, vento. Lá no teu trabalho, cala-te, vento. Lá dentro da tua casa, cala-te, vento. Lá onde você congrega, cala-te, vento. Lá onde você trabalha, cala-te, vento. Primeiro, causa. Vai lá na causa, na raiz do problema. E ele diz: cala-te, vento. O vento calou na hora. Porque quando Jesus dá ordem, não é para amanhã não. A ordem de Jesus é para já. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de já. Quando o vento calou-se, a Bíblia diz que na hora o mar se aquietou. Se fosse pela lógica, pela natureza, as ondas que vinha, quem sabe de 10 metros, 5 metros, 3 metros, ela vinha uma, vinha duas, vinha três, e depois assim gradativamente elas iam parando, normalizando. Mas quando Jesus falou: cala-te, vento, aquieta-te, mar, não veio abaixando não, meu irmão. O negócio não veio ficando pequeno não. Na hora, na hora, na hora, na hora, na hora, na hora. Só teve 10 pessoas que entenderam o que ia acontecer lá para o final do ano. No ano de 2023 vai acontecer agora. É na hora. Quem acredita, levanta a tua mão. O que Deus tem na tua vida é na hora. O que Deus tem na tua chamada é na hora. Aquieta-te, mar. Fala para essa pessoa: está acontecendo, é agora. O milagre está chegando, é agora. A vitória está chegando, é agora. A bênção está chegando, é agora. Não é para o mês que vem não. Não é para o ano que vem não. Não é para o final do ano que vem não. O que está acontecendo é agora. Quem acredita, vem comigo na adoração. Levanta tuas mãos para o céu. Eu vou liberar uma palavra rema. O que vai acontecer é agora, é agora, é agora. Pega, 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 pega. Segura o teu milagre, é agora. Quem tem glória, dá glória.
Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem adoração, vem comigo na adoração. O diabo queria para o mês que vem, para o ano que vem, mas Deus está dizendo: é agora que vai acontecer. Aleluia. Fala para essa pessoa o que ia acontecer lá para o futuro. Deus está fazendo acontecer agora. Quem crê, toma posse. Quem crê, toma posse. Quem crê, toma posse. Os teus projetos para o final do ano não é para agora. Os teus sonhos lá para o futuro não é para agora. Aquilo que estava no papel é para agora. Deus está dizendo que esse mar, ele vai se aquietar. É agora, não vai ser gradativamente não, porque a ordem de Jesus é para agora. É para agora na tua vida. Esse projeto é para agora. Isso que você projetou, planejou, é para agora. Aleluia. Cala-te, vento, aquieta-te, mar. Na mesma hora, o vento ficou quieto e o mar se aquietou. E a Bíblia diz que agora os discípulos vê tudo aquilo. Aquilo está acontecendo na frente dos discípulos. E a Bíblia diz que agora, quando Jesus dá ordem, eu fico pensando, Rubens, e não é só pensamento meu, mas é uma interpretação bíblica. Por quê, pastor? Porque o barco que Jesus estava não afundou. Pergunta para mim, por que não afundou? Ah, mas desse jeito eu não vou responder não. Pergunta de novo, por que não afundou? Quer saber por quê? Primeiro, porque Jesus estava dentro dele. E barco que Jesus está dentro dele não afunda. Você não entendeu? Barco que Jesus está dentro dele não afunda. As lutas podem estar chegando na tua vida. As guerras interna e externa podem estar aí batendo na porta da tua vida. O inimigo pode ter se levantado e pode ter falado: hoje eu acabo com ele, esse mês eu acabo com ela, esse ano ele não vai sobreviver. Mas eu vim aqui para dizer: barco que Jesus está nele não afunda. Vai entrar ano e vai sair ano, e você vai estar de pé, porque Jesus está dentro do teu barco. E quando Jesus está dentro do teu barco, as ondas podem vir, o vento pode ser contrário, mas não vai afundar. Fala para essa pessoa: não vai afundar. Fala forte para ele: não vai afundar. Fala mais forte para ela: não vai afundar. Não vai afundar, pastor. Por quê? Porque Jesus está dentro do teu barco. O Covid veio e não afundou o teu barco. Ah, meu irmão, o vírus veio e não afundou o teu barco, porque Jesus está dentro do teu barco. O barco que Jesus está não afunda. Primeiro, não afunda por quê? Porque o dono da vida está dentro dele. Não afunda por quê? Porque aquele que controla a natureza está dentro dele. Não afunda por quê? Porque aquele que está no comando de todas as coisas está dentro dele. Sabe por que entra ano e sai ano e as pessoas que têm Jesus num barco não param? E não é falta de luta, de adversidade, de tempestade, de problema, não. Todo dia nós temos problema. Se você falar que não tem problema, eu vou repartir o meu com você, porque todo dia nós temos problema. E por que não afunda? O barco não afunda? É porque Jesus está dentro do barco, no comando de todas as coisas. O diabo fala: eu vou acabar com a vida dele. Mas quando ele chega no barco, sabe quem está lá de pé? Jesus de Nazaré.
O diabo fala: eu vou acabar com o ministério dele. Quando chega lá, sabe quem está de pé? O El Shaddai, o Adonai, o Elohim, o Todo-Poderoso. Ele está dentro do teu barco, meu irmão. Levanta a tua cabeça, adore o Senhor, porque o teu barco não está à deriva para lá e para cá. Não, tem o comandante, que é Jesus de Nazaré, está no comando do teu barco. Porque o barco não afunda, porque Jesus está dentro do barco. Porque o barco não vai afundar. Sabe por quê? Porque quando você olha para a Bíblia, a própria Bíblia responde ela. Porque o barco não vai afundar. Sabe por quê? Por isso aqui, ó. E naquele dia, sendo tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Porque o barco não vai afundar? Porque por causa disso aqui, ó, passemos. Sabe o que é isso? Não é perecemos. Porque quando vem a tempestade, a gente troca o passemos pelo perecemos. Jesus não falou: vamos perecer no mar, vamos afundar no mar, vamos naufragar no mar. Jesus já sabia. Na sua presciência, ele já sabia que o vento ia ser contrário, que o mar ia ser agitado. Ele já sabia de tudo isso na natureza divina. Mas sabe o que ele falou? Passemos. Para onde? Para o outro lado. Sabe o que é isso? Você não vai morrer no meio do mar. Por quê, pastor? Porque você tem uma promessa de Deus na tua vida. E quem tem promessa, está na presença de Deus, não morre. Antes da promessa se concretizar, não. Se está na presença de Deus, primeiro vai passar para o outro lado e vai adorar o Senhor. Sabe por que o teu barco não vai afundar? Porque você tem promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui? Pelo menos uma promessa você deve ter. Tem uns que tem mais, mas pelo menos uma promessa você deve ter. Pastor, qual é? Passemos para o outro lado do mar. Passemos para outra margem. Sabe por que o barco não vai afundar? É porque nós temos promessa de Deus na nossa vida. E quem tem promessa de Deus, está na presença de Deus, não morre antes das promessas se concretizar. Fala para essa pessoa: você não vai morrer antes das promessas se concretizar. Sabe aquele? Levante a mão para o céu. Oh, glória. Aleluia. Só quem tem promessa. Só quem tem promessa, levante a mão um minuto para o céu. Pastor, a luta é tão grande. Eu acho que eu não vou suportar. Vai sim, claro que vai. Porque quem tem promessa chega do outro lado. Você vai chegar do outro lado, cooperador Igor, diácono Igor, porque você tem promessa de Deus. Nós vamos chegar do outro lado, porque nós temos promessa. E quem tem promessa, meu irmão, quanto mais luta, quanto mais adversidade, mais nós adoramos o Senhor. Olha lá, ó. Só quem tem promessa, louve ao Senhor. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eita, Jeová! Então viverei em santidade e adoração. Oh, meu Deus! Pois é só dele, somente dele, meu coração. Você vai passar do outro lado. Louve conosco. O Senhor não cumprirei. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Oh, Jesus, quem tem promessa diferente. Então viverei em santidade e adoração. Pois é só dele, somente Ele, o meu coração. Levante a mão e louve com nós esse refrão. Não morrerei enquanto o Senhor não
cumprirei. Louve alto, o diabo tem que ouvir. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Oh, vai acontecer. Então viverei em santidade e adoração. Por quê? Pois é só Só dele, somente dele o meu coração. Porque você não vai morrer. Louve assim, ó. Eu morrerei enquanto o Senhor cumprirei que Ele mesmo sonhou pra mim. Oh, glória. Então viverei em santidade e adoração. Por quê? Pois é só dele, somente dele o meu coração. Quem acredita na promessa de Deus? Quem acredita na promessa de Deus? Dá uma olhada para essa pessoa que está do teu lado direito. Dá uma olhada para esta pessoa que está do teu lado esquerdo. Ela não vai morrer antes das promessas de Deus se cumprir na vida dela. Tem promessa dentro da tua casa, tem promessa no teu ministério, tem promessa na tua chamada. O que Deus está fazendo é só o começo. Diácono Alain, tu tem promessa de Deus. Evangelista Micael, você tem promessa de Deus. Vai acontecer para a glória de Deus. Porque Deus prometeu, e se Ele prometeu, vai acontecer. Porque o barco não afundou. Primeiro, Jesus estava dentro do barco. Segundo, porque o barco não afundou, porque Jesus lançou, ortogou uma promessa na vida dos discípulos. Porque o barco não afundou. Agora eu te pergunto, o que é maior, o barco ou o mar? Qual é maior? O barco é maior do que o mar? O mar é maior do que o barco. Isso? O que é maior? As ondas ou o barco? As ondas, né? Então o barco perto do mar é um cisquinho, coisa insignificante. E por que não afundou? Se é tão pequeno dentro de um mar tão grande. Sabe por que não afundou? Porque o barco era pequeno, mas o que estava dentro do barco, você não entendeu. O barco era pequeno, mas quem estava na polpa do barco, dá uma olhada e vê se você enxerga o tamanho dele. Pastor, que tamanho que é ele? O profeta Isaías disse assim, ó, ele é tão grande, que ele desenrola os céus como se fosse cortina. Ele é tão grande que ele chama cada estrela pelo seu nome. Ele é tão grande que quando você olha para o céu e vê essas nuvens, a Bíblia diz, e não eu, são poeira dos seus pés. Ele é tão grande que ele mediu na concha das suas mãos todos os rios, todos os oceanos, todos os lagos, tudo ele colocou na palma da sua mão. Ele é tão grande que a Bíblia diz que ele está assentado no globo da terra. Então, se o mar é grande, quem está dentro do teu barco é maior do que o mar, é maior do que os problemas, é maior do que tudo. Você não deve temer esse problema. Você não deve temer essa dificuldade. Por quê, pastor? Porque quem está dentro do teu barco é maior. Agora eu te falo uma coisa. O barco que Jesus estava dentro dele não afundou. E os outros barcos que acompanhavam, o que aconteceu? Quando você vê isso aqui, ó, e disseram, quem é este? Que até o vento
e o mar lhe obedece. Isso aqui não é os discípulos que falaram, porque os discípulos andavam com Jesus, viam os milagres de Jesus, via as maravilhas que Jesus fazia. Quem falou isso? As pessoas que estavam nos outros barcos, porque só não afundou o barco que Jesus estava, e os outros barcos afundaram tudo. E aonde as pessoas estavam? Se o barco que Jesus estava não afundou, os barcos que afundaram foram para onde? Aonde Jesus estava. Pastor, o que é isso? O teu barco, guarda que é forte, vai servir de apoio para muitos barcos que vão afundar aí fora. Você não entendeu? A tua vida vai servir de exemplo para muitas vidas que vão afundar aí fora. Alguém vai olhar para você e vai falar: não, eu quero ser igual a ele, quero fazer igual a ele, quero praticar igual o que ele pratica, quero servir o Deus que ele serve, quero cultuar na igreja que ele cultua. Pastor, o que é isso? Quem tem Jesus na vida atrai, atrai, atrai. É um imã, é um imã, é um imã. Atrai! Os barcos afundaram e as pessoas foram aonde Jesus estava. Chegaram aonde Jesus estava. E quem chega aonde Jesus está, não afunda. Sabe o que é isso? Tem muita gente que você conhece, que você evangelizou, que você está evangelizando, que vai chegar no teu barco aí. Você não entendeu? Tem muitas pessoas que vai chegar no teu barco, vai servir a Deus como você serve, vai adorar a Deus como você adora, vai estar na mesma fé que você está. Por quê? Porque o teu barco é diferenciado. Não afunda não, não afunda na pandemia, não afunda na crise, não afunda na adversidade, não vai afundar. Por quê, pastor? Porque Jesus está dentro do barco. Sabe o que aconteceu? As pessoas foram para o barco que Jesus estava. E quando elas entraram no barco e o barco foi. Aí uma olhou para a outra. Isso aqui não é discípulo. Isso aqui é as pessoas que não conheciam as maravilhas. Uma olhou para a outra e disseram: quem é este? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Pastor, o que é isso? A tua vida vai atrair tanta gente, que vai conhecer aquele que acalma o vento e aquieta o mar. Levanta a tua mão, aquela pessoa agora que vem na tua mente, no teu coração, que não está aqui com você, que não serve a Deus como você serve, em nome de Jesus, vai chegar no teu barco, vai aceitar Jesus, vai ser lavado, vai ser redimido, vai ser um pregador, vai ser um levita, vai ser uma missionária. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Deus é muito grande, irmão. Deus é muito grande. Não dá para a gente explicar Deus, as maravilhas de Deus. Uma certa feita, um menino na beira do mar, evangelista. Menino pegou, abriu um buraco na beira do mar, ia lá no mar, pegava um baldinho de água e jogava dentro do buraco. Ia lá no mar, pegava um baldinho de água e jogava dentro do buraco. Passou um dos pais da igreja, chamado Augustinho. Augustinho, quando viu aquilo, falou para o menino: menino, o que você está fazendo aí? Ele falou: estou tentando colocar o oceano dentro do buraco. Augustinho falou: você é louco, menino? Você nunca vai conseguir. Ele falou: por quê? Jamais. Aí ele falou: você é Augustinho, o teólogo, o grande teólogo? Ele falou: sou. Aí ele falou assim pro Agostinho, pai da fé: você também está fazendo uma coisa que você nunca vai conseguir. Agostinho falou assim: o diácono, o que é? Você está tentando
colocar Deus dentro de um livro. Porque Agostinho estava escrevendo as proezas de Deus. E você nunca vai conseguir. Você está igual eu. Ele falou a verdade. Por mais que eu escrevo sobre Deus, eu jamais vou colocar Ele dentro de livro. Porque Deus é Deus e acabou. E se eu te falar que Deus não existe, você vai falar: ah, esse pastor está louco. Deus não existe. Por quê? Porque o que existe é esse microfone, é esse violão, é esse teclado. Deus não. Porque para existir, alguém tem que ter feito, alguma fábrica teve que ter fabricado. E Deus, antes que houvesse dia, eu sou. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém fez Deus. Deus não é obra da mão de ninguém. Ele é e acabou. Não adianta querer explicar Deus. Não adianta querer tentar colocar Deus em alguma coisa. Deus é. A Bíblia diz que nós estamos na palma da sua mão. Sabe o que aconteceu? Agostinho entendeu que como aquele menino que estava tentando colocar o oceano dentro do buraco, ele jamais poderia colocar Deus em um papel, em um livro, em uma enciclopédia. Por quê? Porque Deus é e acabou. O que aconteceu? Chegaram do outro lado. E a pergunta que alguém fez: quem é este? Os homens que estavam no barco olhando, perguntando quem era ele. Aí Jesus chega do outro lado, entra na terra dos gadarenos, em Gadá, e o endemoniado já vem de encontro com ele. E a primeira coisa que o endemoniado faz é responder as perguntas que os homens perguntaram. Quando Jesus entra, o endemoniado vem e fala: o que queres aqui? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aquilo que os homens não sabiam, o endemoniado já sabia quem era. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E é sobre esse Jesus que nesta noite eu quero liberar uma palavra de Deus na tua vida. O teu barco não vai afundar. O teu barco não vai naufragar. Se você acredita nisso, nós temos 1 minuto para você adorar. Se coloca de pé. Se você acredita que o teu barco não vai naufragar, levanta as tuas 2 mãos para os céus nesta hora. Em nome de Jesus, levanta para os céus. Levanta as tuas mãos para os céus. Eu libero uma palavra de Deus para o teu coração. O teu barco não vai afundar, porque Jesus está dentro do barco. O teu barco não vai afundar, porque você tem promessa de Deus na tua vida. O teu barco não vai afundar, porque maior é quem está com você. Ele está dentro da tua embarcação, e Ele é maior do que todos, maior do que tudo. E se você acredita nesta noite, levanta as 2 mãos para o céu, abre a tua boca. No meio da luta, no meio da prova, no meio da adversidade, eu libero uma palavra para a tua alma: o teu barco não vai afundar. Levanta as tuas mãos para os céus. Oh, teu barco não vai afundar. Oh, glória. Deixa Deus te usar, Moab. Oh, vai tocando a bateria aqui. O teu barco não vai afundar. Quem tem Jesus dentro do barco gosta de palavra. Quem tem Jesus dentro do barco vem para adorar o Senhor. Levanta a tua mão para o céu nesta hora. O teu barco não vai afundar. 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 Tem gente que gosta de ouvir conversa da carochinha, conversa da revista Veja, conversa do jornal. Mas se você gosta de ouvir palavra, levanta a tua mão para o céu e adore. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, não vai afundar. Uma hora
eu dono do Não vai tempo, afundar. sou eu dono Não vai daqui, afundar. sou eu dono do mar, sou eu, 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 sou eu. Eu vou deixar você adorar, porque Jesus está na popa do teu barco. Pode te ajudar. O diabo achou que ia afundar, mas tem uma palavra de Deus. Mas Não se vai Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Nem pode te ajudar, nem pode te Oh, meu Deus. levantar. Mas Oh, se meu Deus Deus. tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Por quê? Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Oh, Jesus, Filho meu, Não não vai. temas, filho não meu. vai, não Se teu vai. barco parecer que vai naufragar, Pra lá e pra cá. está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê? Mas olha só quem vem aí, Oh, meu Deus. parece que é Jesus andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do vento, sou eu dono do mar, sou eu. Segura, segura. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Se você não quer colocar a mão dela, não precisa. Se você quer ser prudente, tem medo da pandemia, tem medo do vírus, tem medo do corona, do Covid, somente estica a mão para lá. Mas se você tem fé, profetiza na vida dela e fala: esse barco da tua vida não vai afundar. Só diga para ela assim: não vai afundar porque você tem promessa. Não vai afundar porque Jesus está nele. Não vai afundar porque Jesus é maior do que o mar. Profetiza na vida dele agora. Profetiza na vida dela agora. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, Assim não diz se o Senhor para ti. Em Deus que minhas mãos você conhece está as tuas guardado. fraquezas. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou Diz para dentro você do barco, hoje: sou Deus que conhece a tua história. em minhas mãos Sou você Deus que conhece a tua trajetória. Digo para ti hoje, te trouxe neste lugar para dizer para ti que eu conheço o teu DNA. Eu conheço você por dentro e por fora. Eu conheço teus pensamentos e as tuas fragilidades. Mas hoje digo para você que eu dei uma ordem para ti. E a minha ordem não cai por terra. Não é para morrer no meio do mar. Não é para parar no meio do mar. É para chegar do outro lado. É para chegar do outro lado. Porque o vento pode ser grande, a tempestade pode ser grande, mas eu sou Deus que dei esta ordem para ti, homem, e digo: eu vou contigo até o final. Receba esta palavra, receba esta palavra, receba esta palavra. Quem acredita adora, quem acredita adora, quem acredita adora, quem acredita adora. em minhas mãos você está Oh, guardado. meu Deus, tem gente recebendo, Despreocupa, fica calmo. tem gente recebendo lá. O barco não se afunda, não. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, aumenta o balanço. Olha não para mim aqui, olha para mim aqui.
Deixa eu deixar você adorar aqui por 5 minutos. Pastor, tem gente que acha que a unção está nisso aqui, ô diácono. Quando pega isso aqui, vira o trem. Mas a unção não está nisso. Porque isso aqui é feito por mãos de homem. Isso aqui foi a fábrica quem fez. A unção está aqui, ó. A unção está aí, ó. A unção está aqui, ó. E para você entender que a unção está aí, deixa. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, seremos abalados. Pode estar no controle, mas no comando é Ele.